Queridos, vamos lá, João 17, nós começamos domingo passado à noite essa caminhada na oração sacerdotal de Jesus, e nós fomos até o verso 5, hoje nós vamos caminhar do verso 6 ao verso 19, do capítulo 17, do quarto evangelho, o evangelho de João. Se você puder, abra sua Bíblia, acesse aí, você que está em casa também nos acompanhe. Eu gostaria de desafiá-los a participar também, acompanhando na leitura da palavra, não é? Alguns comentaristas, como eu disse domingo passado, acreditam que esta oração teria lugar no Getsemane, naquela oração em que Jesus está ali já para ser preso, julgado, condenado e morto, não é? E é um momento desafiador na vida de Jesus, porque um daqueles que acompanharam Jesus, dos discípulos, já havia saído para entregar Jesus. O traidor já havia acertado o preço para entregar Jesus. Os demais discípulos fugiriam, não suportariam a pressão daquele momento, né? Então aquela noite, a noite em que Jesus está ali naquele jardim, é uma noite de profunda tristeza, de sofrimento, né? E Jesus está diante do Pai, suplicando para que Deus pudesse abençoar os seus discípulos, abençoar a sua igreja, abençoar o seu propósito de glorificar a Deus, levando às últimas consequências o plano da salvação. Então, um rápido detalhamento aí que nos ajuda a entender essa oração. Do verso 1 ao verso 5, Jesus está orando por si mesmo. Do verso 6 ao verso 19, Jesus está orando pelos seus discípulos. E do verso 20 ao verso 26, Jesus está orando por mim e por você, está orando pela igreja, né? Está orando por todos nós. Então, se você está com a Bíblia aí, vamos ao verso 6 ao verso 8, que diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Jesus começa a interceder por aqueles que se tornaram seus discípulos. Jesus está intercedendo por seus discípulos, e ele diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. A gente não pode esquecer que Jesus convoca os seus discípulos a partir daqueles a quem Jesus se dirige, ou seja, os judeus. Os judeus são aqueles que, criados na doutrina, no ensinamento judaico, a maioria deles conheciam o nome de Deus, tinham alguma informação a respeito de Deus. Mas agora Jesus diz: eu sou a revelação completa de Deus. Antes vocês conheciam de ouvir falar, antes vocês conheciam pela tradição religiosa, mas agora Deus se manifestou em carne, Deus se manifestou entre nós, Deus está entre nós, e nós podemos entender Deus a partir da revelação que temos de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Então Jesus é a primeira palavra de Deus, Jesus é a última palavra de Deus, Jesus é a única palavra de Deus. E essa era a compreensão que aqueles discípulos precisavam ter, ou seja, todo aquele conhecimento ou aquelas informações a respeito de Deus agora estavam materializadas. Agora era algo palpável, agora era algo tangível. E aí Jesus está orando por esses discípulos, porque Jesus quer que eu e você estejamos absolutamente alicerçados nessa convicção. Então, quando nós falamos sobre discípulos de Jesus,
sobre conhecermos Jesus, termos a compreensão a respeito da pessoa de Jesus, nós perguntamos assim: o que torna uma pessoa discípulo de Jesus? Como é que eu posso saber que sou um discípulo de Jesus? Ou como é que nós identificamos alguém que se diz discípulo de Jesus? Jesus responde: esses que são discípulos de Jesus guardaram e têm guardado a palavra que receberam. Os discípulos de Jesus, eles guardaram, guardam e têm guardado a palavra de Deus. Ou seja, nós vivemos a palavra, nós vivemos os ensinos. Nós não somos discípulos de Jesus por vir à igreja. Nós não somos discípulos de Jesus por recitarmos alguns credos, por falarmos algumas coisas relacionadas a Deus. Nós somos discípulos de Jesus se nós guardamos a palavra, se nós temos guardado a palavra. A palavra é nossa motivação, que nos inspira, que nos leva a tomarmos decisões. Então, o uso da palavra discípulo de Jesus exige muito de nós. Não pode estar na boca de qualquer pessoa, não pode estar na boca de todo mundo, porque se você não entende o que é ser um discípulo de Jesus, muito provavelmente você está repetindo algo sem a completa compreensão do que significa discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa se comportar como um discípulo, como alguém que realmente vive a palavra, os ensinos da palavra, pratica a palavra. Isso me faz lembrar algo que nos é relatado, porque certa vez levaram à presença de Alexandre o Grande um soldado que estava sendo julgado por um comportamento, por uma acusação de traição, por uma acusação de não estar vivendo realmente como um soldado, e então havia o peso ali dele ser condenado, né? E aí Alexandre pergunta ao soldado que está sendo apresentado em julgamento, né? Qual é o teu nome? E aí o soldado respondeu: me chamo Alexandre. E aí Alexandre o Grande deve ter ficado muito vermelho, né? E disse assim: ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Se você se chama Alexandre, viva como alguém comprometido com as causas e com os valores aqui do exército. E aí a gente fica pensando assim: ou você muda de vida, se você se identifica como um cristão, ou você muda de nome. Então é mais ou menos isso, né? Ou é isso, né? Verso 9 e 12: e por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guardas em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O pensamento nos discípulos enche o coração de Jesus. Interessante, irmãos, que a obra da redenção, ela está completa. Jesus já se entregou, Jesus já morreu por nós, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, mas a obra da intercessão não. Nós continuamos sendo desafiados a intercedermos uns pelos outros, pela igreja, pelas pessoas, pela expansão do Evangelho. Nós continuamos sendo desafiados a isso. Então Jesus está pedindo
pelos discípulos que são dele e são do Pai, Jesus, o intercessor. Então ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Mas o que é o mundo? O que eu e você podemos entender dessa palavra de Jesus, o mundo? O que significa essa palavra? A palavra mundo aparece no Novo Testamento mais ou menos 185 vezes. Tem 3 sentidos diferentes a palavra mundo. A primeira se refere ao mundo criado, às coisas criadas por Deus, mundo. A segunda se refere ao lugar aonde nós habitamos, o lugar aonde nós estamos, aonde nós estamos vivendo, onde nós estabelecemos nossa vida, nossa família. E o terceiro se referia às pessoas que habitam no universo, as pessoas que habitam na terra. Mas o mundo, no pensamento de João, é um sistema de ideias, de valores, encabeçado por Satanás, que controla o modo de vida das pessoas, da sociedade. Então, não imagine que a maldade acontece sem que haja uma estratégia absolutamente ordenada, coordenada por uma mente, por um estrategista, por alguém que realmente conhece as carências, as necessidades do homem, das pessoas, de alguém que conhece uma maldade latente no meu coração. E que toda esta situação que nós estamos envolvidos, e todas as questões que nós temos conhecimento, e todas as situações que nos alcançam, tem sim um estrategista, um general, um arqui-inimigo. Então esse sistema chamado mundo, ele é muito sutil e tem um propósito: matar a nossa fé e nos separar das pessoas e de nos afastar dos valores cristãos e de potencializar em mim e em você uma maldade que já nos habita. João afirmou na primeira sua carta, capítulo 2, 15 e 17, 1 de João 2, 15 e 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João diz: esses desejos, essa inclinação, essa satisfação, essa busca de satisfazer os desejos da carne, passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então são duas situações bem antagônicas. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que João não disse, porque quando a gente fala mundo, talvez já salte na nossa mente assim essa ideia, mas Deus diz para a gente amar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Presta atenção na leitura de João 3,16. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Ele entregou Jesus no lugar, no meu lugar e no seu lugar, no lugar do pecador, que somos nós. E quem crê nessa mensagem não perece, mas tem a vida eterna. João não está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que perdoou todo mundo. Não é isso que João está dizendo. Só aqueles que creem, só aqueles que confessam, só aqueles que entendem a morte sacrificial de Cristo são salvos. Então cai por terra a ideia de um universalismo,
que é diabólico. Todo mundo vai ser salvo. Deus amou o mundo. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama todos. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada. Não é isso que João está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, a palavra de Deus nos diz com muita clareza: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua lendo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você conhece alguém que acha que pode viver a vida que ele bem entender, do jeito dele, e depois Deus vai nos salvar, Jesus vai nos salvar, ele está tremendamente equivocado, porque não funciona assim. É uma confissão de fé, um arrependimento, é uma absoluta confiança no sacrifício de Cristo Jesus. Então, nós temos que combater essa ideia universalista. Todo mundo vai ser salvo. Deus é amor. Jesus amou. Fica tranquilo. Continua vivendo do jeito que você está vivendo, fazendo as coisas que você estiver fazendo. Não vai dar nada. No final, todo mundo vai para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Serão salvos apenas aqueles que estiverem em Cristo. Veja o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus, letra minúscula, deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: olha, nós não somos culpados por estes que não estão crendo, porque nós temos anunciado o evangelho, nós temos anunciado a necessidade do arrependimento, nós temos anunciado que só existe um caminho, uma possibilidade, mas tem muita gente que não crê nisso e não quer crer, porque acha que nós somos um bando de doidos, porque acha que nós estamos pregando algo que não está politicamente correto. Então Paulo está dizendo: olha, se existem pessoas que ainda não creram, que o evangelho está encoberto, porque eles continuam focados na maneira deles verem a vida, e aí entra também o diabo, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes. Então junta um camarada, cabeça dura, que acha que vai para o céu, porque faz boas obras, porque não faz mal a ninguém, porque sempre foi uma pessoa boa, e vem o diabo e ainda joga mais neblina. O cara fica com uma miopia, com um estigmatismo, o cara fica com... Vem o diabo: não vai acontecer nada não, cara. Eu gosto desses crentes que ficam falando aí, esse negócio. Isso aí, eu acho até que não deveriam nem falar isso. Tem que a pessoa se arrepender e tal. E aí Paulo diz assim: para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Então olha a luta que se estabelece entre você estar aqui para ouvir o evangelho, a palavra de Deus, você que nos acompanha em casa, porque o Deus desse século cega o nosso entendimento, porque o diabo cria uma cortina de fumaça. Aí o cara: o que está acontecendo? O que estão falando? O que houve? Você já notou como é difícil para mim e para você lermos a palavra? Como é difícil para mim e para você nos aproximarmos de alguém por quem temos orado para anunciar a salvação? Como é difícil para mim e para você estarmos focados naquilo que a palavra está nos revelando? Há uma série de outros acontecimentos, há uma cortina de fumaça. Então Paulo diz assim: eu não sou culpado, nós temos pregado o evangelho, nós temos anunciado a salvação.
Nós temos falado do amor de Cristo, nós temos falado que a pessoa precisa realmente receber a Cristo. Não carrego essa culpa. Irmãos, como igreja, esse é um grande desafio para nós. As pessoas que entram aqui para cultuar conosco, as pessoas que nos acompanham na internet, precisam compreender o plano da salvação, porque senão a gente apresenta um show, porque senão a gente está concorrendo com o que está sendo mostrado aí fora. Nós pregamos o Evangelho. Não gosto. Não gosto disso, fala que tem que se arrepender, que só Jesus é o caminho. Não gosto disso, não concordo com isso. Tem uma coisa para te dizer: não sou culpado, não somos culpados, porque nós temos anunciado o Evangelho. Eu fiquei muito feliz esses dias atrás, a mensagem do Pedrosa sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia tem mais de 1.500 visualizações, não foi? 1.500. Fiquei feliz, puxa vida, olha só, alguém acessou lá. O que é isso aqui? Não é? Do que estão falando? Não é? Acho desafiador para nós, irmãos, como igreja, dizer isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tem nada a ver com esse pessoal que está indo para o inferno, não. Tem nada a ver com isso, não. Eu anunciei, eu falei, nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Verso 13 a 19, vamos lá? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, sim, você tem inimigos ou inimizades por testemunhar a sua fé, fica tranquilo, você está absolutamente dentro da palavra. Agora, se todo mundo acha você legal, um crente legal, você é um cara joia, você nunca teve oportunidade de falar sobre os seus valores, sobre o que você crê, né? É bom avaliar isso, né? Porque se você se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus, muito provavelmente alguém vai achar você assim: você é retrógrado, cara, tá louco, você é de outro planeta. Estamos vivendo a nossa vida, cara. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora presta atenção nessa palavra de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, é impossível vivermos em santidade sem o conhecimento da palavra de Deus. Se você não tem o conhecimento de Deus e deseja uma vida que agrada a Deus, você está vivendo um legalismo. Você está fazendo algumas coisas, você nem sabe o que está fazendo, né? Me mandaram fazer isso aqui. O pastor disse que eu tenho que fazer isso aqui. Eu fui lá na igreja tal. E há uns negócios absurdos nesse negócio aí, de as pessoas buscar uma vida de piedade a partir de um legalismo que impõe para você e para as pessoas uma série de proibições. E me parece que as pessoas são atraídas por essa ideia de proibições. Então você não pode isso, você não pode aquilo, não pode ser esse dia, não, esse dia não pode, tem que ser esse dia aqui, não, você não pode comer isso aqui, você não pode comer isso aqui. Não, o salto do seu sapato não pode ter mais de que 4 centímetros. É pecado. Não coloque um batonzinho aí, porque isso... Não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas gostam. Aqui na nossa igreja, um rapaz que veio para a nossa igreja, de uma igreja dessas aí, e aí eu fiquei sabendo que ele tocava um instrumento. E eu fui conversar com ele, né? Poxa, que bom, você toca, a gente gosta e precisa de pessoas que nos ajudem e tal. Aí ele falou: não, pastor, eu aposentei meu instrumento, não toco mais.
Como assim se aposentou? Não, não, não. Quando eu saí daquela igreja lá que eu era, eu fui proibido, amaldiçoado se eu voltasse a tocar. Quem falou isso, cara? Foi uma luta. Eu fui um dia à casa desse jovem e falei: pega o seu instrumento lá. Falei: quem te deu esse dom, essa habilidade? Foi Deus. Quem diz que você vai ser amaldiçoado por pegar o seu instrumento e louvar a Deus é o capeta. Então tem uns negócios assim, que as pessoas acham que elas estão desenvolvendo a sua espiritualidade. Então vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Não estou fazendo isso, não estou fazendo mais aquilo, agora mudei. Não, a Bíblia diz que eu e você precisamos conhecer a palavra. E quando eu e você tomamos o conhecimento e nos aprofundamos na palavra de Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Automaticamente o Espírito Santo de Deus começa a agir no meu coração, no seu coração, quanto aquelas coisas que desagradam a Deus. Nós não encontramos, não podemos viver essa santidade ouvindo louvor só. Eu ouço bastante louvor. O dia inteiro lá na minha casa eu ouço louvor. Não, nós precisamos nos aproximar da palavra, nos aprofundar na palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pronto, é isso. A salvação produziu em nós algo extraordinário, pois nós somos santificados pela obra que Cristo realizou na cruz. É Cristo quem opera na minha e na sua vida essa santificação. Onde está a nossa felicidade? Onde está a sua felicidade? O que te deixa feliz? O seu time ganhar? Te deixa feliz? Pode ser. O que deixa feliz? Comprar um carro novo? Ok. O que deixa feliz? Olha que Davi fala sobre o que deixava o coração dele feliz. Salmo 16, 3. Quanto aos santos que estão na terra, que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O que deixa um discípulo de Jesus feliz? O que deve nos deixar alegres, satisfeitos e plenamente felizes diante do Senhor? Quando a gente percebe traços de dignidade na vida das pessoas. Quando a gente testemunha que a gente tem andado com homens e mulheres que realmente têm vivido o Evangelho, praticado o Evangelho. Quando a gente olha para uma pessoa e ela está testemunho daquilo que ela crê e ela vive aquilo que ela crê. Pessoas que andam em justiça. Pessoas que estão testemunhando num tempo de tantos desafios. Então Davi diz assim: sabe o que me deixa feliz? Eu ver um crente, um cristão, que realmente faz uma diferença. Onde ele está, ele faz uma diferença. Necessariamente as pessoas vão notar o que essa pessoa tem de diferente. Não é a roupa, não, é alguém que vive em absoluta harmonia com a vontade de Deus. Quem são esses santos? Eu e você. De que santo Davi está falando? Está falando de mim e de você. Somos chamados a ser santos, separados, porque essa é o ensino da palavra santa, é separado. Eu gosto muito de me referir às pessoas como santo homem. E outro dia eu mandei um zap: santo homem. Ele falou assim: ô pastor, me exclui dessa. Não sou santo, não. Eu falei: mas é isso para que você pense, para que você avalie, porque o santo é o separado, aquele que consegue sobreviver nessa selva que nós vivemos com um testemunho cristão.
um testemunho cristão, com uma vida íntegra, uma coisa bonita de podermos compartilhar. Se não formos santos na terra, irmãos, não seremos no céu. Alguém já disse assim: se você não for dizimista aqui, você não vai ser no céu. Você acha que vai ter hora de dizimar lá no céu? Sei lá, com a sua carteira lá que não sai do bolso porque tem um escorpião. Aí, não, eu quero dizimar. Não, aqui não tem dinheiro, não tem dízimo aqui no céu. Você acha que você vai testemunhar para quem lá no céu? Você vai orar por quem lá no céu? Se você não fizer aqui, você não vai fazer lá. Se você não amar aqui, vai chegar lá no céu falando o quê? O que você vai falar? Então, ou faz aqui, ou vivemos aqui, ou não vai ser lá no céu, porque lá só entram os que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se tiver que fazer, faz aqui. Eu queria servir mais a Deus, eu acho que eu podia fazer mais. É aqui, não é lá. Irmãos, para encerrar, Charles Swindoll, ele diz algo muito interessante que eu quero destacar para nós nessa manhã. 3 ações que podem me ajudar e podem ajudar você a derrotar a mediocridade. Já ouviu falar na palavra medíocre? A palavra medíocre que significa que você saiu da onde você estava, mas você parou aqui no meio da rocha. Você podia subir mais, você podia estar avançando lá, mas você ficou tão satisfeito da onde você saiu, você fala assim: já foi isso aí. Aí você para. Tá bom, beleza. Então Charles Swindoll, ele diz assim, que 3 ações práticas, para derrotar a mediocridade espiritual e viver uma vida de santidade na dependência do Senhor. E o que Charles Swindoll ele indica para a gente? Memorizando, personalizando e analisando a palavra de Deus. Então são 3 tarefas, 3 responsabilidades. Então Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando uns aos outros. Eu gosto dessa palavra aqui, abundantemente. Então assim, algo extraordinário, algo assim, puxa vida, nossa, tenho vivido algo extraordinário de Deus na minha vida, tenho aprendido coisas que eu não sabia, tenho praticado essas coisas. Então, primeira coisa, memorizar a palavra de Deus. Ele diz que o melhor processo para a higienização mental é memorizar a palavra. Como é que eu substituo os pensamentos derrotistas, negativistas? Como é que eu substituo os pensamentos que me tiram da presença de Deus? Como é que eu substituo isso? Como é que eu enfrento isso? Então, ele diz lá no Salmo 119, 11. Alguém sabe o que diz Salmo 119, 11? Está valendo um pastel. Não vale olhar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perdeu o pastel. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas. Como é que você lembra algo que você não sabe? Tem uma fórmula aí, não? Como é que alguém lembra alguma coisa se ele não sabe? Um dia ele soube, esqueceu, aí o Espírito Santo vem e reaviva aquela palavra. Se você não sabe, você não sabe. Então, algumas coisas que a gente aprendeu na escola bíblica dominical lá atrás, que a gente não deveria ter colocado
esquecido. A palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus, porque quando vem aquelas coisas estranhas na sua cabeça, na minha cabeça, a gente traz um versículo bíblico. Tem alguém aqui que tem uns pensamentos estranhos de vez em quando? Tem coragem de levantar a mão? Não vou pedir, não. Mas que enfrenta isso? Bate na mesa? Tem um pessoal assim, tem uns crentes boa cumba, né? Está repreendido esse negócio. Está repreendido. Charles Swindoll diz que outra maneira de escaparmos dessa mediocridade espiritual é personalizar, é tomar para si a palavra. Então, como é que eu pego a palavra? Como é que eu tomo a palavra? Você muda os pronomes. Eu, me, meu, para mim. Então, quando você lê a Bíblia, você não traz esses pronomes para você. Quando você lê o Salmo 23, você vai ver que é um salmo intensamente pessoal. Davi é a ovelha. Davi é quem busca Deus, Davi é quem necessita de Deus, Davi é quem clama o cuidado de Deus, essa experiência de andar com Deus. Aparece a palavra eu, meu e minha, mais de 16 vezes em seis versos, intensamente espiritual, ou pessoal. Você pega o versículo, você pega o texto bíblico e você diz, isso é para mim. Sou eu. Terceira orientação, ajuda que Charles Swindoll dá: analisar e assumir responsabilidade, sair do estado de vítima, questionar a mente, o porquê dos pensamentos e das ações, analisando as circunstâncias para que possamos quebrar hábitos e vivermos uma vida num plano mais elevado. O que Charles Swindoll diz? Ele diz assim: assuma a sua responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Deixa de ser um crente infantilizado. Fizeram isso para mim. O pastor não me cumprimentou. Eu não fui chamado para ser o solista da música. Ninguém lembrou do meu aniversário. Saia desse estado de vítima. Para com esse negócio, porque nós não crescemos. Nós ficamos assim, minha vida. As pessoas não me entendem. Eu sou muito sofrido. Por que as pessoas gostam de psicólogos, de psicólogos? Estou falando da minha mulher, estou falando elas não. Mas estou falando, porque vai lá, a pessoa massageia o seu ego. Realmente você é uma pessoa sofrida. Realmente você tem razão de pensar isso que você está pensando, porque, poxa, afinal de contas, você tem Irmãos, se você quer pastor capelão, tem. Se você quer pastor, é outro negócio. O capelão é o cara que vai lá. Não estou falando de você não, o Haroldo. Estou falando do capelão. Acorda, cara. Caminha, bora. Está fazendo o que aí? Meu Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Charles Swindoll oferece essa. Não sei se isso aqui é uma receita de bolo, não, mas eu achei muito relevante isso, no sentido de nos
impulsionar a enfrentarmos essa situação e de estarmos acomodados, aquilo que sempre foi, aquilo que sempre aconteceu, as coisas que sempre, desde sempre aconteceram. Que bom que você está aqui na escola bíblica discipuladora, que bom que você está aqui, porque com certeza Deus ainda vai falar muito ao seu coração nas aulas que estão acontecendo e naquilo que nós temos planejado para a igreja em 2022, no empenho que os pastores, a liderança tem feito nesse sentido. Agora, se você aguenta, né? Porque ser discípulo de Jesus tem que ter couro grosso. Sabe o que é couro grosso? Tem que ter. Se você é muito assim, não sei. Porque a palavra de Deus vai colocar diante de nós grandes desafios.